Olá, eu sou a Nízia Ontem, da TV Cidade de Santo André, e hoje estou aqui com a Sandra para nós conversarmos a respeito daquilo que ela faz, daquilo que ela realiza, que é um grande trabalho, embora, né, com um número muito reduzido de pessoas. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Anísia. Muito obrigada pelo convite aqui na TV Cidade de Santo André. Vim aqui falar um pouco do projeto, né? Fui convidada para estar explicando para vocês como que nós estamos trabalhando em prol das pessoas que estão em vulnerabilidade. Bom, eu conheço assim o teu trabalho porque nós temos já, né, através do WhatsApp, né, Facebook. Então eu conheço o teu trabalho e até trouxe, né, para a TV, porque eu achei muito interessante, bonito, né, o que você realiza, e é isso que nós vamos querer saber, né, hoje. O nome do teu projeto é Doe Sempre, Isso. Né? A tua base, especificamente, eu sei que fica na tua casa, praticamente, Isso. Né? O projeto Doe Sempre, ele nasceu no início da pandemia. Vi que algumas pessoas que estavam doando alimentos na rua, as marmitas, né, precisaram parar pelo Fique em Casa. A pandemia acabou cometendo muitas instituições, muita gente parou, e eu vi que precisava ter esse lado aí de alguém tá indo para as ruas, né? Peço até perdão de não ter ficado em casa, de estar lá no meio dos moradores de rua. Então eu comecei a fazer marmita em casa. Uma amiga, a Adriana, começou a fazer na casa dela. Daí uma outra amiga, a Elô, conversou com o pessoal de academia. Aí a Simone começou a ver no prédio dela várias pessoas ajudando a cozinhar. E aí o projeto foi crescendo. Comecei a pedir alimentos, roupas masculinas de frio, né? Porque nós tivemos bastante frio intenso. E assim a gente foi caminhando devagarzinho. Veio a Dona Beth, também começou a cozinhar. Então, algumas pessoas começaram a fazer comida em casa. Eu saía da minha casa, passava na casa dessas pessoas, retirava as marmitas. A Rita se propôs a encher as garrafas de água. Aí a gente colocava tudo no carro, roupa, cobertor, e saía pela cidade, né? No começo, eu ia sozinha. Depois teve um primo meu, o Bruno, começou a ir comigo também na caminhada de entregar as marmitas. Ele passou a cozinhar também. No início, nós utilizávamos derivados de animais, salsicha, linguiça. Hoje o projeto é vegano. A gente não utiliza mais nada de animais. A gente utiliza soja, legumes, verdura, fruta, arroz, feijão, e faz as marmitas. E foi uma surpresa do ano passado, do dia 20 de junho do ano passado para cá, a gente percebeu que eles estão, porque eu falo a verdade, olha, não tem carne, é soja. E eles gostaram porque eles sentiam muita falta de legumes e verdura na rua. Fruta eles recebem, mas o legume e a verdura é mais difícil das pessoas colocarem nas marmitas. Então o pessoal começou a se organizar desse jeito. Com o término, né, entre aspas, da pandemia, que as pessoas retomaram seus afazeres, reduziu o número de pessoas. Então hoje nós estamos em 4 pessoas cozinhando, umas 2 que me ajudam com locomoção de uma casa para outra, mas vou só eu e o meu marido para as ruas para entregar. Tem um amigo que, na ausência do meu marido, às vezes ele tá junto, o Clóvis. Quando não dá para o Clóvis estar, daí eu vou sozinha mesmo. Quantas marmitas, mais ou menos, assim, vocês entregam? E que dia, mais ou menos, qual região? Tá, então a marmita é assim. No início do projeto, eu cheguei a fazer 30, 50, chegou a 60. Aí no auge da pandemia, quando não tinha lugar em UTI, bem naquele pico, né? Eu cheguei a fazer 250 marmitas. Como foi diminuindo, do momento que eu entrei
para o veganismo, e não que eu seja hoje vegana, eu sou vegetariana, mas a marmita eu mantive vegana. Aí diminuiu de junho para cá, a gente está em torno de 60, 80 marmitas. Às quintas-feiras, as moças cozinham, às vezes o Clóvis também cozinha. Eu passo na casa das pessoas, abasteço o carro, continuo no mesmo ritmo, só que diminuiu o número de marmitas porque eu não tenho pessoas para cozinhar em casa, não tenho uma cozinha industrial, e eu acho que é mais cômodo, a pessoa faz em casa, no momento dela, eu só passo, retiro, e aí a gente leva, desde de Rude Ramos, divisa de Rude Ramos com Santo André, passo ali pela Sacadura Cabral, subo para Tamarutaca, centro de Santo André, e vou pela Dom Pedro até a Vila Luzita. Sandra, sabe o que eu queria saber? O que foi que te motivou, sabe, o nascimento desse projeto? Bom, tentei começar algo parecido, né, levando marmitas para as ruas em 2013, e não vi viabilidade por ter filhos pequenos. E na minha família, o meu pai sempre foi uma pessoa que ajudou muito, só que na cidade de Socorro. E eu sempre vi ele fazer essa ajuda para as pessoas, para as famílias carentes. Então, inicia-se ali uma sementinha. Só que em 2019, final de 2019, eu comecei a pensar, né? Se eu viesse a falecer, o que aconteceria? Como ficaria a vida dos meus filhos, dos meus pais, do meu irmão, a família, ali, os amigos, né? Porque qual seria o propósito de eu estar aqui? Comecei a pesquisar por que eu estava aqui nesse plano, né? Então, na verdade, você estava questionando o teu papel no mundo. É isso? Isso mesmo? Foi. E fui para... Eu cheguei a passar o ano novo em Curitiba, sozinha. Vi umas situações lá, que lá no centro de Curitiba tinha muito morador de rua, no local que eu fiquei, e aquilo me tocou muito. Eu falei, Santo André também tem, eu sei que tem. E um morador de rua em Curitiba, eu estava fumando lá de fora do hotel, e ele passou e me pediu um sanduíche. E eu entrei no hotel, comprei o sanduíche no hotel, voltei e dei, e ele sentou, comeu o sanduíche ali na minha frente. Eu fumando, dei um cigarro para ele, ficamos conversando, batendo papo. Voltei e fiquei pensando, tá faltando algo. Me veio na mente de eu ir para Aparecida do Norte. Peguei meu carro, fui para Aparecida do Norte. Cheguei em Aparecida do Norte, fui para um mosteiro. Com tantos hotéis lá, eu escolhi... Por acaso, vi um hotel lá, que na verdade ele é um mosteiro, um seminário, ele é um seminário, que aí eu descobri que é onde o Papa fica quando vem. Bom, enfim, era retiro religioso, tava todo mundo lá só em oração, e aquilo lá tá me mostrando o que vai fazer, o que eu vou tal, e conversando com outro, e as pessoas falavam sobre morador de rua, pessoas em vulnerabilidade. Eu falei, mas por que disso? Voltei para Santo André, passou janeiro, passou fevereiro, e um dia abriu uma flor na minha casa, que eu nunca tinha visto, eu já estava morando lá há 2 anos, e tem um galho lá, e eu descobri agora que essa flor chama Rainha da Noite. Ela abre por volta de 10 horas da noite, cheirosa. Ela fecha e você não vê mais. E é muito cheirosa. Eu não tinha visto, aquilo abriu, eu levei um susto quando eu vi aquilo. Eu falei assim, Deus quer falar comigo, porque essa flor eu nunca vi aqui, eu nunca vi, eu não conheço. E comecei a pensar, foi quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia, conheci algumas instituições tal, e as pessoas não estavam podendo ir para a rua. Falei, eu vou para as ruas, e não vai acontecer nada. Então não posso dizer assim, o que te motivou? Foi um caminho que eu fui percorrendo, que eu fui recebendo sinais, como eu vi num seriado outro dia, Chamados, que a gente só consegue entender depois que realiza. Sim.
E aí foram esses chamados que me levaram de eu estar nas ruas hoje, conhecendo cada morador de rua, sabendo o nome deles, tamanho do pé, tamanho da calça, por que que tá ali, o que que ele tá fazendo, quem é a família, sei de onde veio, por que que veio. Você criou um laço familiar Sim. que provavelmente eles tenham perdido em algum determinado ponto da caminhada deles. Isso, eu não vou falar que eu conheço os 300 e tanto que estão aqui, porque eles vêm, eles vão, eles voltam, mas os que ficam fixos em Santo André eu conheço. Sim, então isso é muito, muito bom saber, porque segundo o que eu penso, o que eu sinto, né, é um resgate, porque você começa a colocar de gota em gota, né, a recuperação da dignidade. Né, e vai criando um laço também, não é? Cria. E eu achei interessante, Sandra, que você falou que vocês se tratam de irmãos. E isso é muito bonito, sabe? Porque o meu conceito de fraternidade é mais ou menos por aí, né? Então, fraternidade significa isso que você faz, né? Então, eu acho bonito. E uma outra coisa, de frente mesmo, na linha de frente está você e teu marido, né? Dentro desse trabalho. Isso, quem vai para a rua sou eu e o meu marido. Quais os riscos que você acha que corre, ou já correu, ou já aconteceu alguma coisa? Porque nós sabemos que as pessoas, às vezes, elas ou estão alcoolizadas, ou estão sob efeito de drogas, e às vezes revoltados apenas. Então, as pessoas, Anísia, acham que ir para as ruas é perigoso. Eu não vou falar que não é. Mas eu escuto as pessoas assim que estão em sã consciência, que eu nem sei se eu tô, elas falam, mas se ele está alcoolizado, ele pode te bater, ele pode te empurrar. Você não tem noção o amor que vem dali. Sim. Quando você para o carro e desce. Não tem como acontecer nada. E eu vou te dizer uma coisa, assim, que conversando com uma tia lá no interior, ela falou, a tia Cida falou assim para mim, filha, você realmente não enxerga nada no entorno, porque você tem uma proteção para não ver o que está acontecendo no entorno. Porque quando você desce do carro, você vê o irmão que está de frente com você, olho no olho, falando ali, irmã, eu quero quantas marmitas, irmão? Eu quero 2, irmã. Tem água? Tem, irmão. Vou pegar ali daqui a pouquinho. Vou dar as marmitas primeiro. Então, você vê aquele rosto. Aí, quando dá tempo, você conversa. O que está acontecendo no entorno é negro. Você não vê nada. É o foco. Não tem. Então, eu não sinto que nada possa acontecer. Pode acontecer quando a gente está assim. Esquece de entregar a marmita. Você está vindo uma viagem, você pega a Avenida do Estado, entra aqui no semáforo, passa pelo passo municipal, aí você para num semáforo, o morador de rua, em vulnerabilidade, ele precisa comprar um corote, ele vai lá, ele quebra o seu vidro, pega o seu celular, fala que é um assalto. Aí sim. Mas a partir do momento que você sai com o intuito de fazer o bem, não conheço uma instituição que saiu para as ruas, para entregar uma marmita, um cobertor, uma meia, uma palavra que tenham feito alguma coisa. É isso que eu falei, é esse laço que se estabelece entre seres humanos. Então, por isso, esse programa, Agentes do Bem, acredita na humanidade. Acredita em tudo isso que você está expondo. Porque eles têm várias histórias que é surreal. Desde de ter sofrido um abuso na infância, até estar agora adulto, idoso. Tem senhores de 70 anos nas ruas, né? E eles contando a história, tudo que eles passaram, pessoas que trabalharam, que tinham carteira assinada, mas que de repente perde a esposa, fica descontente da vida, filho não quer cuidar, e aí ele não tem a possibilidade de ir para uma clínica de repouso, nem que seja do governo, não tem, ele não consegue nem pensar em ir e acaba nas ruas. Então,
Tem, como nós conversamos, aqueles que levam a vantagem de dizer, estou na rua, me dá uma moeda, me dá um calçado, tal, porque eles vão pegar esse calçado e vão vender na biqueira. E você sabe Vende na comunidade. o que eu penso também, Sandra, que esses são os visíveis e invisíveis. Porque poucas pessoas, todos enxergam, poucas pessoas fazem isso que você desenvolve. Entendeu? Entendi. E aí, aquilo que a gente falou, né, que tem a pessoa que leva vantagem, mas eu não tenho como saber o que está levando vantagem e o que não está. Então, eu preciso me preocupar que eles não estão levando vantagem. Aí vem também uma outra situação que é bom ressaltar, porque às vezes isso pode motivar pessoas a começar a fazer comida em casa, sair para as ruas para entregar, e eu fui aprendendo na caminhada, né? Por exemplo, o pessoal pergunta, por que você não pega o dinheiro que você recebe e compra marmita de isopor? Porque muitos não vão pensar que ele quer levar vantagem. Muitos, principalmente quando está perto de comunidade, Tamarutaca, Sacadura Cabral, na beira do rio lá em Rude Ramos, eles pegam aquela marmita que parece vinda de restaurante e ele vai dentro da comunidade, vende para uma mãe, um pai de família, 3, 4 marmitas a R$ 5, e ele pega aquele dinheiro, vai na biqueira e compra o crack. Porque ele é um sem vergonha? Não, porque a vida dele já está tão no automático que ele vai usar o crack. Ele vai comprar o corote. Então, você pega um tênis, às vezes eu recebo lá um Nike e tal, é preferível levar para uma instituição, para um bazar, que vai reverter em dinheiro, que vai fazer comida, que vai... E esse Nike, se você der na rua, ele pode ter um furinho, mas na comunidade, você vende por R$ 10. Você compra o corote. Ele é um cara que está levando vantagem? Não, ele é um doente, ele é uma pessoa que ela é doente fisicamente e espiritualmente. E ele precisa de um resgate. Como vai ser feito esse resgate? É no dia a dia. Eu indo aqui nas quintas-feiras, é uma outra instituição que vai na segunda, é uma outra instituição que vai no domingo, e assim por diante. Cada dia tem 2, 3 instituições na rua. Já ouvi pessoas falarem assim, eles comem melhor do que a gente. Não sei se eles comem melhor, porque na verdade você não sabe quando vai passar a comida. De repente passa 3 pastorais, uma atrás da outra. Passa uma casa de Assis, passa um Consolador, passa o 2 Sempre. De repente eles ficam 18 horas sem passar ninguém. Ou nem sempre ele está no mesmo local. Passou a doação, ele não estava lá, ele chega meia hora depois que passou, aí está todo mundo comendo e ele ficou sem nada. Então a gente não sabe como que vai ser o dia a dia. Ele é um doente físico e mental. Então cada um que vai lá, que dá uma palavra, que tenta um resgate, muitos pedem para fazer oração. Já ouvi falar muitos. Isso. E aí eu aproveito que o meu marido, ele é essa função. Eu falei que ele veio para minha vida para essa função, para fazer oração. É a parte da ligação com o Criador. Sandra, sabe o que eu queria saber? Qual foi o caso que mais te marcou? Sabe, aquilo que ficou no teu coração? Conta para mim. O caso que mais me marcou foi um rapaz que veio de Campinas, o nome dele era Anderson. Ele veio para fazer um tratamento no Mário Covas, não tinha família aqui, tinha uns conhecidos lá na região de Campinas que ajudaram financeiramente dele chegar aqui. Infelizmente, o Anderson, ele usava aquela bolsinha de colostomia. Quando ele chegou aqui, estava no início da pandemia, não pôde ser recebido. Ele não teve dinheiro para voltar. Tentei ajudá-lo, ver se ele queria o dinheiro para ir para Campinas, ele não quis, ele quis ficar aqui nas ruas, ele ficava na perimetral ali do lado da Ocel, homossexual, e eu consegui na época, tem até vídeo meu, bem simples, né, os meus vídeos, tem vídeo com ele no meu canal, e eu consegui remédio, bandagem, bolsinha, vira-mexe, pegavam ele, levava para UPA, troca a bolsinha. Bom,
Anderson ficou aqui em Santo André, do início da pandemia até, nós estamos em 2022, até maio do ano passado. E ele foi emagrecendo e não queria sair, estava usando droga e não queria sair das ruas. Tentei levar para casa de Assis, uma moradora de rua falou para ele, não vai, tal, não sei o que. Bom, Anderson ficou. Em maio do ano passado, ele já estava morando embaixo do pontilhão ali do Júlio de Mesquita. Do lado de lá é o Júlio de Mesquita, do lado de cá dá para ficar embaixo do pontilhão. E eu passei por ali, não vi o Anderson e falei para o meu marido, engraçado, o Anderson não está aqui hoje, né? Saí dali, entreguei as comidas, perguntei, não sabiam dele. Quando eu subi, que eu fui para a perimetral, eu falei para o meu marido, o Anderson morreu. Imagina, eu falei, ele sumiu, o Anderson morreu. E aí na perimetral, quando eu parei do lado do hotel, perguntei, tem a Vandinha que fica ali, tem o seu Francisco, tem duas moças, são homossexuais também ficam ali, mas eles ficam vestidos de mulher. E eu perguntei, o Anderson ficava aqui, ele estava ficando lá embaixo, porque tinha tido uma briga entre eles. Eu falei, o que aconteceu com o Anderson? O Anderson faleceu. Ele não conseguiu aguentar em relação à doença dele e acabou falecendo. E aí meu marido ainda me olhou e falou assim, como você sabia? Eu falei, não sei, a hora que eu tava subindo assim, me deu um estalo, eu falei assim, o Anderson morreu, cara. E esse foi o fato que mais me marcou, porque sem apologia a políticas, nada, não sei o que aconteceu para ele não entrar no Mário Covas, não procurei essa informação, mas não teve uma assistência, ele não quis uma assistência porque ele já estava desacorçoado com a doença dele, era uma boa pessoa, não fazia maldade, às vezes ele, quando eu passava lá, eu cheguei a fazer pastoral 2 vezes por semana, no início, né, que tinha muita gente nas ruas, e ele vinha com as coisinhas dele, ele ficava na Coronel Oliveira Lima, aí conseguia doação, ele entrava na Ikezak, aí ele vinha com os esmaltinhos de unha, pentinho, espelhinho, às vezes alguém doava, eu levava roupa, cobertor, o que eu conseguia levar para ele. Então foi uma pessoa que me marcou muito, porque eu vi que realmente a falta de família, de amigos verdadeiros, leva uma pessoa para as ruas. Sandra, mas ele usava droga. Então, mas ele tinha um problema de saúde, o qual eu não sei por que chegou nesse problema, mas ele tinha um problema de saúde, ele tinha um problema espiritual. Então ele ficou à mercê ali, caído, não sei como foi a morte dele, não fiquei sabendo, eu sei que foi pela doença, mas não fiquei sabendo assim, morreu ali embaixo do pontilhão, né? Foi para o hospital, porque eles nunca sabem contar. Então esse foi o caso que mais me marcou, porque saiu no Facebook, quando o Anderson chegou aqui, muita gente soube que esse rapaz estava em Santo André, tentamos procurar, não eu, mas outras pessoas tentaram procurar em Campinas, então foi um caso que teve repercussão em Santo André, mas ficou ali. Sabe, quando você fala assim, eu saí com a pastoral, quando você sai com fazer esse trabalho vinculado a alguma entidade religiosa, igreja católica, que normalmente usa, né, esse termo pastoral? Não, eu aprendi na Casa de Assis, porque quando eu comecei a fazer, né, entrega de comida na rua, levar doação para a instituição, me falaram para levar lá na Casa de Assis. E logo que eu conheci, eu cheguei a fazer pastoral uma vez com eles, e eles falaram esse termo. Entendi. E eu achei que é isso mesmo, que seja qual for a entidade, que for para a rua, tá pastoreando os irmãos. Sandra, você fala da Casa de Assis, e eu conheço um pouco do trabalho dessa entidade, né, que tem vínculos com a igreja, quer dizer, é da igreja católica, que ali são os freis que trabalham, e eles realizam um trabalho muito bonito, que inclusive conheceremos muito em breve. Sandra, você começou com aproximadamente 30 marmitas, e aí você foi, né, cada vez aumentando mais esse número. E você tem ideia, mais ou menos,
Até os dias de hoje, quantas marmitas você já distribuiu? Nesses 2 anos, em torno de umas 10 mil marmitas já. Nossa, 10 mil? É Isso. uma tonelada de alimentos, hein? Isso. E quem te ajuda com isso, né? Quem te doa isso? Então, eu tenho alguns colaboradores que são pessoas, porque eu posto tudo no Facebook, que foi até onde a senhora acabou me conhecendo, né? E eu vou postando o trabalho e aí as pessoas se sensibilizam e começam a doar. Tem colaboradores que levam em alimento, tem colaboradores às vezes que me dão em dinheiro, mas eu sou muito grata, muita gratidão, que sem eles eu não teria como fazer. Tanto que desisti em 2013 porque o custo é muito alto, né? E eles vão ajudando e eu também faço rifa, né? 2 vezes, depende do que vai gastar, do que as meninas precisam, que até eu não tinha completado, assim, as meninas que cozinham, algumas andam com as próprias pernas, elas pedem no prédio, o prédio ajuda, a família ajuda, e é assim que a gente consegue o alimento, ela já me entrega a marmitinha pronta. Outros, eles compram, por exemplo, os legumes, cozinham em casa, levam lá no meu escritório e aí à noite eu e meu marido a gente esquenta o arroz, o feijão e bota lá nas marmitinhas. E outros ainda precisam que leve o alimento até a casa para que ela possa cozinhar, né? Então eu faço rifa para pôr gasolina no carro, para comprar alimentos, aí tem as pessoas que gostam muito de rifa, acaba comprando, ajudando, tem as pessoas que levam a doação até o escritório, e roupas, calçados, cobertores. É uma das coisas que eu achei muito interessante, porque além do alimento, vai a água, vai a roupa, vai o creme dental, vai a escova de dente. Isso. Né? Então, e o pente. Isso daí eu faço 3 vezes por ano do kit de higiene. Kit mesmo de higiene, né, que é o pente, escova de dente, pasta de dente, sabonete, uma toalhinha. Então eu faço na Páscoa, eu faço agora para o Dia das Crianças e eu faço para o Natal, que eu faço em pacote de presente para dar para eles como presente. Aí na Páscoa vai um ovinho de Páscoa, um bombom, no Dia das Crianças vai doce e no Natal vai uma meia, uma cueca nova, algumas pessoas dão uma bermuda nova, uma camiseta nova, e que eu dou especificamente para algumas pessoas. Não é que eu valorize um morador de rua ou não. É que eu olho assim, quando eu vejo que a pessoa realmente, ela tem o cuidado, porque muitos têm a sua mochilinha que carrega nas costas, então esse ganha o novo. Aqueles que ficam na beira da biqueira, que eu sei aonde é a biqueira, eu conheço o local, então aquele que fica na beira da biqueira, eu não dou novo, e aí volto a falar do cuidado das pessoas que forem doar, porque ele pega aquilo, ele vende por R$5, ele compra uma pedrinha de crack. Então esse ganho que eu tenho de colaboradores pedindo no Facebook. Você fala muito assim que então existem mais homens? Mais, são 80% de homens e 20% de mulheres. Sandra, nós estávamos conversando antes, né, dessa entrevista, e nós estávamos falando que as pessoas perdem a dignidade quando estão em situação de rua. E nós, nesse nosso assunto, né, nós observamos assim, alguns pontos que são pessoas que ainda têm aquele resquício, né, de dignidade. E você percebe isso, né? Percebo. Então, essas pessoas, elas estão mais preparadas, por exemplo, para cuidar daquilo que você leva. Isso, né? Isso. Tem morador de rua que a gente fala que chama gaiada. Eles montam uma gaiada. O que é uma gaiada? É o localzinho que ele tem as coisinhas dele guardadas. Alguns são barraquinha, outros com o próprio cobertor. Então eles fazem aquela gaiadinha e eles deixam as coisinhas deles ali. Outros, eles têm a mochila, que eles andam pelas ruas e eles estão com a mochilinha. Então eles vão para um determinado local. Um exemplo aqui, a Casa Amarela, eles tomam um banho, eles fazem a barba, eles querem uma roupinha limpa. Então esse tem cuidado.
Eu peço na Páscoa cobertor de soft, já fui criticada por isso. E eu falo, gente, mas é Páscoa, né? A gente vai dar o cobertor de doação, que a gente chama o cobertor de doação, Sim, aquele grosseiro, mais grosseiro, né? que na verdade ele é o forro de acabamento de carro, para vir a parte bonita, ele tá lá dentro. Então isso a gente dá nas ruas. Eu falo, vamos dar um cobertor de soft, mas eu não vou chegar na beirada da Tamarutaca, na Avenida Tamarutaca, e entregar cobertor de soft ali, porque eu sei que vai virar uma pedrinha. Então aquele, como a senhora disse, ele tem um diferencial. Você vê ele de cabelinho penteado, você vê que ele tomou banho. Eu vou dar um exemplo. Um senhor, ele chama Sandro. Subindo a caminho do Pilar, você tem do seu lado esquerdo a Terra do Nunca, o buffet. Sim. Atrás do Terra do Nunca, que seria a Rua Rui Barbosa, fica o seu Sandro. Ele dorme ali. Então ele faz de papelão a caminha dele. Ele tem um forro ali que ele coloca, fica bem fofinho, não é um colchão, é um forro, e ali fica o seu Sandro, todos os dias, vocês podem passar por lá que ele vai estar lá. Aquilo é uma gaiada, e ele tem um cuidado, então ele tem o pente, ele tem a escova de dente, ele tem a pasta de dente, ele tem os galões de água, que é onde tem o lugar de leitura de luz da Terra do Nunca. Em cima ele tem um galão de água. Então todo dia de manhã eu já vi, ele vai na Rua Rui Barbosa, tem uma casa que tem lugar para abrir a torneira de água, ele lava o rosto, você vê ele escovando os dentes, porque eu levava meu filho na escola, eu passava ali 7 horas da manhã. Ele arruma todas as coisinhas, ele não deixa sujeira, ele não deixa uma marmita jogada no chão, arruma e sai e vai andar por Santo André, não sei o que ele faz, e retorna por volta de 6 horas da tarde, arruma de novo a caminha dele e deita ali. De quinta-feira, como eu saio da rua ali pegando marmita de uma das colaboradoras, eu passo, ele é o primeiro a receber. E sempre eu pergunto, vai querer água, seu Sandro? Não, eu já tenho. Porque ele tem os galões dele, que ele mesmo vai e enche. Então aí mostra que ele tem dignidade ainda preservada, né? Ele só não tem condições de sair da rua, ele precisaria de um impulso. Já vi ele tomando um corote? Já vi. Mas como muitos já me explicaram, irmão, o frio tá tanto, se eu não tomar o corote, é uma forma de me esquentar. Eu não tenho uma televisão para ver, eu não tenho um chuveiro quente para tomar um banho, eu não tenho um rádio para escutar. É beber para poder ficar doido e dormir logo, para o outro dia chegar para continuar. É por isso que às vezes eles bebem. A expectativa nenhuma, né? Expectativa zero. Sandra, você tem bastante experiência já com essa realidade dura, né? Eu vou te fazer uma pergunta assim, de 100 pessoas em situação de rua, quantos você acha que têm condições ou querem se recuperar e voltar para a vida em sociedade? Olha, hoje a população de Santo André, que está em vulnerabilidade, eu conseguiria tirar uns 3. Hoje, de 100, uns 3. 3%. Aí tem que pensar também que conforme vai passando os dias, os meses, muda um pouco a população. Dependendo da época, por exemplo, você pega verão, muitos vão para o litoral, porque é mais fácil de conseguir dinheiro, turismo lá, tal, eles conseguem mais fácil pedir lá. Então você tem uma porcentagem menor de pessoas aqui. Então você tem que pensar assim, a rotatividade de moradores de rua. Hoje, os que são fixos em Santo André, cada 100 sai 3. E esses 3 que saem, eles se integram, assim, completamente, eles têm, porque assim, nós temos um problema sério, né? Pelo tempo que eles estão morando na rua, eles vão ter que ter problemas com documentos, né? Até, porque eu já vi até médico. Sim. Médico morador de rua, Sim. Você acredita isso? Tem. E ele também, o problema dele era alcoolismo. Mas aquilo me cortava o coração de ver um médico que tanta gente precisaria, né, do atendimento, do serviço dele, e ele não conseguia sair da rua. Ou seja, ele tinha uma estrutura familiar, ele tinha uma família que tinha até um poder aquisitivo interessante, mas ele fraquejou.
Mas você diz que esses 3, eles teriam essa força, essa, né, essa vitamina para voltar. Amparo. Sim, mas com tem que muito ter... amparo. Não é só propor, olha, eu vou arrumar um lar para você, por exemplo, colocar numa instituição, você vai se libertar das drogas, dos vícios, tal, você saindo de lá daqui 3, 4, 5 meses, eu vou conseguir um emprego, e aí você vai ter lá seu quarto, cozinha e banheiro, e eu vou bancar isso durante 6 meses, depois você anda com as próprias pernas. Não, você tem que ter amparo psicológico, você tem que mostrar para a pessoa que ela é amada, que vai cair aí em algum momento, fraquejou, mas eu confio em você, eu tô junto. Precisaria, eu acho que de um centro realmente, né? Eu digo assim, um centro não de um órgão privado, mas deveria ter, né, essa consciência de cidadania vindo, né, de cima, aonde, lógico, o teu trabalho seria muito mais facilitado de todas as outras entidades, né? Porque não adianta só querer tirar a pessoa da rua, arrumar um emprego, dar um banho, cortar o cabelo, fazer a barba, dar uma roupa nova, pôs no emprego, tem uma casa, um quarto, cozinha, banheiro, e daqui a um mês você voltar e falar, e aí, José, como você tá? Não, ele vai estar bebendo de novo. Ele nem na casa, no quarto com banheiro, ele vai estar indo. O emprego ele já abandonou. Tem que ter toda esse anteparo, né? É um trabalho mesmo de reintegração, né, do cidadão na sociedade. Isso. Né? Não é um problema político, mas é um problema necessário, humanitário também, né? Das entidades governamentais, seja municipal, estadual e até federal, né? Sandra, você gostaria de falar alguma coisa, né? Use o nosso espaço, por favor. Agora que a gente está terminando, né? Gostaria de agradecer muito o seu convite, o convite do seu Francisco, que faz toda a parte, né, tecnológica. Quero agradecer aos colaboradores todos. Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui e posso incorrer no erro de esquecer alguém. A todas as meninas que me ajudam, meu marido, minha família que me apoia. E agradecer o pessoal que está assistindo também por estar fazendo parte. Peço que venha colaborar com a gente, fazer parte da família Doe Sempre. Um grande abraço para vocês. Então, amigos, chegamos mais ao final desse nosso encontro. Foi tão gostoso conversar com você, Sandra. Passou tão rápido. Bem rápido, né? Eu sou a Anísia Ontem, do programa Agentes do Bem, e até a próxima.